Miss Dollar, conto de Machado de Assis. Estamos na sexta parte deste conto. Este é o vídeo de número 12, segundo as minhas contas aqui. Bom, o vídeo anterior foi uma digressão sobre o Alcazar. A gente falou sobre vaudeville. E se você tiver uma oportunidade e quiser conhecer um pouquinho mais, assista o filme ali. E também é bem possível, por exemplo, em sites como Internet Archive, você encontrar os primeiros vídeos do Chaplin, quando ele ainda era dirigido por outras pessoas, né? Porque depois, é claro, ele começou a dirigir os próprios filmes, ele fazia tudo, né? Ele fazia a música do filme, ele dirigia o próprio filme, ele escrevia o roteiro, atuava, mas antes disso ele era dirigido por outras pessoas. E assim, é gritante a diferença entre o tipo de humor que o Chaplin fazia dirigido por outras pessoas e o tipo de humor que ele vai fazer depois. E aí o humor, o meu ponto, né, de conexão, o humor do Chaplin no começo é bem parecido com um número num espetáculo vaudeville, né? Então o cara vai lá, bate a cabeça, cai, e aí, sei lá, um outro cara cai também. Não tem aquela dinâmica. É claro que depois o Chaplin vai continuar com isso, é extremamente engraçado. Chaves é engraçado. Mas tem um certo ritmo que você tem que dar na coisa. Não é só você bater em uma pessoa e é engraçado. Tem um ritmo ali que não é nada fácil adquirir. Eu volto a enfatizar, por exemplo, a diferença entre Chaves e Chaplin. Chaplin muito acima, é claro. E os Três Patetas, por exemplo, né? Três Patetas são Três Patetas. Bom, antes que eu entre numa outra longa digressão, continuemos com o nosso conto. Margarida parecia indiferente às interpretações do mundo, como a assiduidade do rapaz. Seria ela tão indiferente a tudo mais neste mundo? Não. Amava a mãe, tinha um capricho por Miss Dollar. Gostava de boa música e lia romances. Vestia-se bem, sem ser rigorosista em matéria de moda. Não valsava. Quando muito dançava alguma quadrilha nos saraus a que era convidada. Lembra, de sarau é um pequeno baile, né? Um baile assim, íntimo. Não falava muito, mas exprimia-se bem. Tinha o gesto gracioso e animado, mas sem pretensão nem faceirice. Mais uma vez, tinha um gesto gracioso e animado, mas sem pretensão nem faceirice. Então uma pessoa faceira. Eu não sei quanto a você, mas no meu vocabulário, faceiro, pelo menos no meu vocabulário ativo, é feliz, né? É o segundo significado dessa palavra, né? Então o primeiro, bom, pelo segundo, né? É um regionalismo aqui no Brasil, e que significa que demonstra satisfação e que está contente, né? Mas o significado primeiro é que tem por hábito enfeitar-se, garboso, garrido, elegante, ok? E aí a gente tem esse regionalismo brasileiro, que sai um pouco, né, do sentido original. E o terceiro significado, dá uma olhada, ele se conecta mais com o primeiro lá. É regionalismo novamente, mas mais no sul do Brasil. É claro, eu não conhecia esse significado, que é garboso e levanta o pescoço quando em marcha, isso dizendo do cavalo, né? Tinha gestos graciosos e animados, mas sem pretensão nem faceirice. É claro que não é alegria aqui, não é o ponto, mas ela não tinha essa impostação. Ela não. Eu li as três definições porque eu acho muito reveladora a última, né? Do cavalo andando com o pescoço para cima. Isso ela não tinha. Quando Mendonça aparecia lá, Margarida recebia com visível contentamento. O médico iludia-se sempre, apesar de já estar acostumado a essas manifestações. Com efeito, Margarida gostava imenso da presença do rapaz, mas não parecia dar-lhe uma importância que lisonjeasse o coração dele.
Gostava de o ver como se gosta de ver um dia bonito, sem morrer de amores pelo sol. Não era possível sofrer por muito tempo a posição em que se achava o médico. Uma noite, por um esforço de que antes disso se não julgava capaz, Mendonça dirigiu a Margarida esta pergunta indiscreta: "Foi feliz com o seu marido?" Margarida franziu a testa com espanto e cravou os olhos nos do médico, que pareciam continuar mudamente a pergunta. "Fui", disse ela no fim de alguns instantes. Mendonça não disse palavra. Não contava com aquela resposta. Confiava demais na intimidade que reinava entre ambos. E queria descobrir por algum modo a causa da insensibilidade da viúva. Falhou o cálculo. Margarida tornou-se séria durante algum tempo. A chegada de Dona Antônia salvou uma situação esquerda para Mendonça. Como assim uma situação esquerda? Fica estranho, mas se você lembrar que esquerdo é sinônimo de canhestro, né? Então, desajeitado, canhestro, aí fica, a gente consegue entender, né? Também coloquei ali, uma situação esquerda pode ser constrangedor, desagradável, incômodo. Ficou numa situação esquerda ao ser promovido antes dos mais antigos, né? Salvou uma situação esquerda para Mendonça. Pouco depois, Margarida voltou às boas, e a conversa tornou-se animada e íntima como sempre. A chegada de Jorge levou a animação da conversa a proporções maiores. Dona Antônia, com olhos e ouvidos de mãe, achava que o filho era o rapaz mais engraçado deste mundo. Mas a verdade é que não havia em toda a cristandade espírito mais frívolo. A mãe ria-se de tudo quanto o filho dizia. O filho enchia, só ele, a conversa, referindo anedotas e reproduzindo ditos e cestros do alcazar. Mendonça via todas essas feições do rapaz e aturava-o com resignação evangélica, né? Evangélica de um cristão, né? Quase de um mártir. Você aguenta as piadas do rapaz. Bom, cestro. Trejeito, gesto habitual que a repetição torna mais ou menos esquisito. Vício, hábito, mania, cacuete. Próxima definição. Aquilo que é peculiar a alguém ou alguma pessoa. Manha para evitar o trabalho, mau conselho parecer. Okay? Mas eu gosto muito desse trejeito. E aí, a gente sabe por que foi tão importante a gente conversar sobre os vaudevilles. E por que é tão importante você dar uma olhadinha naquele vídeo que eu coloquei ali no nosso Quizlet sobre o vaudeville. Porque há um tipo de humor que eu volto a enfatizar, é um humor de zorra total, assim, que você faz trejeitos, né? Que faz embaixadinha, né? E você repete isso toda vez e é uma coisa exagerada e é para causar riso, né? Não que o humor corporal e o humor de trejeito não seja uma ótima possibilidade de humor. Claro, a gente já conversou bastante sobre o Chaplin, mas assista o Âncora, por exemplo, Will Ferrell, né? Será que eu estou errando o nome do ator? Acho que não. Ele trabalha com essa história de trejeito, mas ele sabe a medida perfeita para ficar engraçado, para não ficar aquela coisa teatral demais, né? Agora, repare, o nosso narrador está falando dos cestros de alcazar. Então esse tipo de piadinha leve demais, quase essas coisas de, sabe o tio do pavê, né? É pra ver ou pra comer? Esse tipo de piadinha é torta ou é direita, né? E imagine isso elevado ao cubo, né? Porque não só é a piadinha, não só os ditos, mas também a expressão corporal. E é claro, para quem não tem uma boa expressão corporal, fazer piada com o corpo você corre um risco imenso de se tornar ridículo. Imenso, 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 imenso. Então imagine como o nosso Mendonça tinha que ser um bom cristão. Ele tinha que ter uma paciência evangélica para aturar tudo isso. Mas, para o seu crédito, ele aturava.
A entrada de Jorge, animando a conversa, acelerou as horas. Às 10, retirou-se o médico, acompanhado pelo filho de Dona Antônia, que ia cear. Mendonça recusou o convite que Jorge lhe fez e despediu-se dele na Rua do Conde, esquina da do Lavradio. Nessa mesma noite, resolveu Mendonça dar um golpe decisivo. Resolveu escrever uma carta a Margarida. Era temerário para quem conhecesse o caráter da viúva. Mas, como os precedentes já mencionados, era loucura. Então já era temerário. Temerário, eu acho uma palavra fantástica para a gente incorporar ao nosso vocabulário, porque temerário é diferente do corajoso. Ok? O que é o temerário? Eu vou ler a definição, acho que tem alguma etimologia aqui, aí depois a gente volta. Então, temerário, cheio de audácia, arrojado. Opa, então é corajoso, cheio de audácia, arrojado, imprudente. Né? Indivíduo temerário. Deixa eu ver como eu vou organizar isso. Não, primeiro eu vou falar uma definição e depois eu leio a etimologia. Qual que é a diferença entre o temerário e o corajoso? O corajoso é aquele que faz uma atitude perigosa, se expõe ao perigo, só que, digamos assim, com conhecimento de causa. Né? Eu sei dos riscos, eu sei o que isso pode me causar, eu tenho amor pela minha vida, então eu tenho consciência de tudo isso, de quanto que a minha vida vale, ou, por exemplo, quanto que o meu dinheiro vale, porque você pode ser corajoso gastando teu dinheiro também, né? Eu sei de tudo isso, só que mesmo assim eu reconheço uma obrigação maior. Então eu vejo alguém em perigo, o cara tá com uma arma, eu sei que eu posso morrer, eu amo a minha vida, eu não queria morrer, mas eu vejo uma obrigação maior do que a preservação da minha vida. Então eu sou corajoso. Né? O que é o temerário? O temerário é o que não conhece o medo. Né? Digamos assim, é o corajoso que é corajoso na loucura. Então, ou ele não dá mínima, minha vida não vale porcaria nenhuma mesmo, vou tentar salvar essa mulher aí. Ou ele não conhece o real perigo. Né? Ele pula no mar para nadar com os tubarões, porque ele acha que se vir um tubarão ali, ele dá um chute no focinho do tubarão e o tubarão vai largar ele, então esse é o temerário. Ok? Então, novamente, o ser corajoso é bem diferente de ser temerário. E lembre, num dos nossos vídeos aqui, eu falei sobre a importância das palavras, né? Que tem pessoas que fazem filosofia até usando as palavras, que palavra não é conhecer ou não conhecer. Eu acho que aqui a gente teria um caminho para conversar muita coisa. Se você pegar essas meras duas palavras, né? Eu não preciso de livro nenhum, eu não preciso de autor nenhum, eu não preciso de nenhum discurso, só analisar essas duas palavras e as acepções dessas duas palavras. Tem como analisar a minha vida inteira, né? Tem como analisar se aquele meu gesto ousado que eu fiz, ele foi corajoso ou temerário. Na verdade, eu sou um bobalhão que não conheço causa e consequência, isso que está envolvido, né, no temerário. Então eu sou um desses bobalhões que não conhece causa e consequência e faz burrada, e aí meio que não liga e nem sabe da existência, ou eu sou alguém que conhece o perigo e mesmo assim enfrenta o perigo, né? E aí eu vou começar a classificar as minhas atitudes entre atitudes temerárias e atitudes corajosas. Para reforçar isso que eu estou falando com você, olha que interessante a etimologia da palavra temerário. Então ele tem um antepositivo do latim, que é temero. Né? E o que é temero? Temero é profanar. Né? Termo poético pertencente ao vocabulário religioso. Derivado do latinos temerários, que é imprudente, temerários no latim. Estouvado, desatinado, louco, temerário, inconsiderado. Inconsiderado, você não considera a situação. Lembra que eu falei para você sobre não considerar os perigos?
desarrazoado. E aí, temeritas, desatino, despropósito, estouvamento, leviandade, audácia, ousadia, atrevimento. Mas perceba, depois que a gente sabe de toda essa carga que essa palavra carrega, audácia e ousadia, a gente tem uma perspectiva dessa audácia e dessa ousadia, né? Dessa ousadia atrevida, dessa ousadia toda leviana, toda despropositada, ok? Bom, e aí em cultismo, século XV em diante, intemeratez, temerato, bom, e aí tem algumas derivações da palavra ali, ok? É claro que isso é uma digressão, mas lembre-se, literatura é palavra, né? E as palavras, elas simplesmente, as palavras não criam o nosso mundo, digamos assim, sempre existiu a diferença entre o temerário e o corajoso. Mas as palavras, elas nos dão ferramentas para que a gente possa notar o mundo. É mais ou menos assim, quando você tente fazer essa experiência, né? Olhe uma paisagem que te impressione muito, né? Você olha essa paisagem e ela vai te causar um impacto. Beleza, te causou um impacto. Quando você começa a descrever, primeiro que vai ser um esforço brutal, né? Um esforço brutal, você começar a descrever a paisagem, o contraste, o tipo da árvore, etc, etc. Primeiro vai ser esse esforço, depois parece que a paisagem ela não aparece para você somente como essa coisa bela e opaca, né? Você vai sabendo melhor, você vai notando melhor essa paisagem. Isso com uma paisagem. Se você fala dos teus próprios sentimentos, um determinado sentimento de aversão, né? Você olha uma pessoa, você sente uma certa aversão por essa pessoa. Se você tentar colocar isso em palavras, e você tiver as palavras apropriadas, você vai ver que tudo aquilo que você está descrevendo, que as palavras trazem a realidade explícita, já estava lá, mas estava nessa, como eu falei, né, nessa visão opaca das coisas, né? Tudo aquilo estava opaco e depois as coisas aparecem muito mais organizadas, né? Por isso que a gente sempre tem que parar se uma palavra chama atenção. Por quê? Mais um motivo. Porque é muito artificial você ir para o dicionário e falar, agora eu vou estudar essa palavra, né? Então, cada vez que uma palavra te chama, como é esse caso, aproveita essa oportunidade. Acho que esse é o ponto. Aproveita essa oportunidade porque é uma curiosidade natural. Isso é muito precioso, né? Se você não ganhar agora, por mais que, mas eu estava lendo o conto aqui, eu queria terminar o conto antes de poder jantar, né? Por mais que você tinha um outro plano, mas é uma oportunidade de ouro, né? Bom, era temerário para quem conhecesse o caráter da viúva, mas com os precedentes já mencionados era loucura. Entretanto, não hesitou o médico em empregar a carta, confiando que no papel diria as coisas de muito melhor maneira que de boca. A carta foi escrita com febril impaciência. No dia seguinte, logo depois de almoçar, Mendonça meteu a carta dentro de um volume de George Sand, mandou-a pelo moleque a Margarida. Bom, eu tenho que falar só mais uma coisa sobre temerário e corajoso. O simples fato de hoje em dia a gente não conseguir, a maioria das pessoas não conseguir pensar sobre a diferença, o que para o nosso narrador aqui é uma coisa como quem não quer nada, né? Mostra uma determinada regressão, né? A gente vê menos, quer dizer, essa pessoa hipotética que eu estou falando, que não saberia essa diferença, vê menos da realidade, das nuances da realidade do que uma pessoa que sabe essa diferença, né? Então vamos lá, só esse George Sand, na verdade essa George Sand é uma aclamada romancista e memorialista francesa, considerada a maior escritora francesa. Coloquei ali um link para você dar uma olhada. Entre outras coisas, com certeza as memórias pessoais dela são muito importantes, mas ela escreveu história para crianças também, se eu não me engano. Eu acho que eu não estou enganado. Mas romances também, normais, digamos assim, que não sejam para as crianças.
Bom, para finalizar esse vídeo, é muito fácil ver o paralelo, fazer um paralelo desse conto com outros contos do Machado de Assis. Por exemplo, no conto A Mulher de Preto, eu acho que é A Mulher de Preto, não é Uma Mulher de Preto, a gente tem exatamente isso. A mulher, ela tá ali, meio que dá esperança e não... a Mulher de Preto, meio que não dá esperança, mas não quer ficar com ninguém, e é bem esse o enredo. E também tem uma parte que ele vai escrever uma carta para ela porque ele não consegue falar, ele não tem coragem de falar para ela, e ele escreve essa carta, ele quer escrever essa carta febrilmente, né? É claro, lá o conto vai por a outra direção. Se você tiver curioso, eu gravei aqui no canal A Mulher de Preto, mas há uma repetição de temas aí.